Oi, pessoal do nono ano, sejam todos bem-vindos à nossa aula de Geografia. Hoje a gente dá início ao capítulo 3, então peguem o livro de vocês, coloquem sobre a mesa que a gente vai dar início ao capítulo 3. O capítulo 3 traz Rússia e leste europeu. Você consegue enxergar aqui o território russo, né, como se um tanque de guerra, como se fosse um compasso, circundando toda essa área ao redor do que é a Rússia, né? Isso aqui quer mostrar o quê? Quer mostrar que a Rússia tinha poder bélico, né? E tinha atuação em toda essa área aqui ao redor dela. Pelo menos era o que era de interesse dela, o chamado exterior próximo, né? Aquilo que ela queria agregar ao poder dela, tá certo? Então hoje o assunto é muito tranquilo, tá? Fiquem atentos aí que vai dar tudo certo. Vamos olhar aqui. Quanto à vegetação, tá certo? A Rússia, a gente sabe que ela tá na zona, praticamente inteira na zona temperada norte, tá? Então, 4 estações do ano bem definidas. Só que a Rússia, pessoal, ela é muito grande, olha. Ela tem uma extensão enorme de leste a oeste, né? Ela cresce nesse sentido, de leste a oeste. Então, ela vai ter diversos fusos horários, chegam a contar aí 11 fusos horários, e com isso também, com essa grande extensão, vai ter uma grande variedade de clima e vegetação. Mas aí a gente vai pensar em zona térmica, zona temperada norte, tá certo? Aqui, nessa região, floresta boreal, tá? Uma grande parte dela aqui vai ser composta de estepe, aqui montanhas, tundra da montanha, e essa partezinha aqui mais clarinha, olha, é tundra, tá? E aí vocês conseguem lembrar aí, fazer referência ao que é cada uma delas, né? Essa floresta boreal é aquela que é composta de pinheiros, árvores em formato pontiagudo, com folhas que vão favorecer, né? Com formato que vai favorecer ao não acúmulo de neve. Na tundra, é vegetação que surge principalmente no verão e consegue suportar invernos extremamente frios, né? Ou regiões extremamente frias, né? Ela consegue também congelar e aí, quando volta a aquecer de novo aquela região, ela volta numa boa para lá, tá bom? A vegetação rasteira, tá? Então, a gente meio que já estudou um pouquinho sobre cada tipo de vegetação desses aqui, né? Aqui, pessoal, vai trazer um pouquinho do relevo da Rússia, que é composto principalmente de planícies. Nessas planícies, pessoal, vão surgir estepes também, tá? Essa região aqui mais escura, é a região onde tem planalto, tá? Lembra lá, que naquele outro mapa trazia, floresta de montanha. É uma região que é mais alta, onde prevalece aí planaltos, tá certo? Mas predominantemente a Rússia tem planícies, tá certo? Então vamos gravar isso aí. Como eu falei naquela hora lá dos fusos horários da Rússia, olha, é bem extensa e tem diversos fusos horários, tá bom? Aqui, tá citando aqui nessa parte de cima 9 fusos horários, tá? Porque tem aquele prático, né? Que é aquele para não ser diferente, não dividir como aqui no Brasil. Nós temos 4 fusos horários, né? Só que eu não vou cortar um estado ao meio, dividir, dando 2 fusos horários para eles, tá bom? Então, aqui, são os 9 que mais se mostram, né? Que mais são válidos naquela região, tá bom? Dando continuidade aqui, olha, pessoal, aspectos físicos da Rússia. A Rússia é extremamente rica em carvão mineral, em petróleo e em gás natural, tá? Então, a gente vai pensar qual o principal país que tem aí petróleo. Aí você vai lembrar de Venezuela. Em extração, a gente lembra de Arábia Saudita. Em terceiro lugar aí, que a gente vai pensar quantidade de petróleo e extração, a gente vai pensar aqui em Rússia, tá? A Rússia às vezes ultrapassa, em primeiro lugar, a extração a Arábia Saudita, tá bom? Em quantidade de petróleo, Venezuela. E aí, de vez em quando, a Rússia consegue ultrapassar a produção de petróleo da Arábia Saudita. Então, ela tem uma participação bastante expressiva no mercado mundial na produção de petróleo. Tem um gasoduto que vai
da Rússia vai até a Europa, tá? Já existia há algum tempo. Só que um dia desses, não tão um dia desses, né? Recentemente, olhando para cá, ó, foi construído um gasoduto que vai ligar a Rússia até a China, tá? Então ela vende muito produto mineral, petróleo, gás natural, carvão mineral para a China e para a Europa, tá bom? Na Rússia também, pessoal, quando a gente fala de vegetação, tem um tipo de solo que a gente vai conhecer, olha, o tipo de solo chamado de permafrost, que é aquele solo que a parte superficial ali você vê acúmulo de matéria orgânica, mas embaixo, principalmente aqui, ó, nessa região que corresponde à Sibéria, tá? Embaixo, você vai escavando ali, questão de 1 metro, até menos de 1 metro, a gente já encontra gelo. Nessa região aqui de gelo, gente, estão encontrando muitos vestígios históricos, como, por exemplo, um mamute de milhares de anos, que foi encontrado perfeito, com pele, com osso, com pelo, com tudo, tá? Lobos foram encontrados. Se vocês derem uma pesquisadazinha aí, vocês vão ver que é muito interessante. Pesquisa essa região da Sibéria, animais que foram encontrados por aqui. É muito interessante, tá? E aqui, como eu estava falando para vocês, a Rússia é bastante rica em minérios. E lá naquela região ali da Sibéria, que já fica ali próxima ao Ártico, aquela região ali é extremamente rica em minerais, tá? Um solo extremamente rico. Então, é uma região que a Rússia tende a preservar ao máximo, tá bom? Aqui, ó, antes da obra, a rede de oleodutos russos dirigia-se apenas à Europa. O transporte para a China era feito de trem. Então, essa obra aqui do gasoduto, do oleoduto, é muito importante para a Rússia, para as relações comerciais de Rússia com China, tá bom? Fim do Império e surgimento da União Soviética. Vocês vão ver um pequeno vídeo daqui a pouco falando justamente sobre essa construção do Império Russo, tá bom? Um videozinho muito explicativo, muito legal, tá? Falando sobre um pouquinho sobre essa construção do Império Russo até o surgimento da União Soviética, tá certo? Vamos lá! Bem-vindos a mais um vídeo do canal Conhecimentos da Humanidade. Cara, e hoje a coisa vai ficar russa. Já que a gente vai contar hoje a história da Rússia, a gente não pode deixar de enaltecer a grandiosidade do território russo. É fantástico. Tem mais de 17 milhões de quilômetros quadrados. Cabem 2 Brasils lá dentro. É impressionante. Na época dos czares e da União Soviética, ocupava 1/6 do planeta. E para ter uma ideia, além de ser o maior país do mundo, os russos também são o grupo étnico europeu mais populoso, que tem uma população ali em torno de quase 144 milhões de pessoas, contando as que moram hoje na Rússia e as que moram fora da Rússia. E esse povo que a gente chama hoje de russos, foi uma galera toda que foi indo ali para a Europa, para a área central e se estabelecendo ali, até que uma etnia, um povo específico chamado de eslavos, dominou essas outras etnias e se tornando então soberanos nessa região. Exatamente. E até antes deles, alguns povos indo-arianos começaram a se deslocar ali para a região e começaram a habitar o local onde hoje é a Ucrânia. E os mais famosos desses povos eram os citas, que era um povo nômade que ocupou essa região ali do século IV a.C. até o século II depois de Cristo, e eles eram muito famosos porque eles tinham grandes habilidades de guerra e de cavalaria. Mas os eslavos não ficavam ali sozinhos. Entre o século I depois de Cristo até mais ou menos o século IX, vários povos como os hunos, que eram nômades, os godos, os magiares, os ávaros, atravessaram ali, mas acabaram deixando pouca coisa pra gente investigar. Mas é importante saber que eles passaram e deixaram os eslavos ali meio... Opa, tem uma galera nova aqui. E é legal entender isso, porque mesmo com todos esses povos passando por ali, os eslavos conseguiram sobreviver, conseguiram expandir, e olha que eles eram um povo feito de agricultores, criadores de abelhas, caçadores, pescadores e pastores,
e mesmo assim sobreviveram a todos esses povos nômades. Esses povos passavam, saqueavam, matavam. E ainda por volta do século IX, os escandinavos, que a gente conhece como comerciantes e guerreiros vikings ou varegues, entraram ali nessa região dos eslavos e essa galera se denominava russos. E eles escravizavam os eslavos, que então não chamavam eslavos, porque eles chamavam de slave. E é a palavra que vai dar origem depois à palavra inglesa slave, escravo. Então acredita-se que esses termos russos e eslavos, eles foram cunhados pelos próprios varegues, ou escandinavos, ou os vikings. Que não era a galera que mora, que estava ali. Exatamente, eles que batizaram eles desses nomes, e eles acabaram não só fazendo comércio, como também se estabelecendo por ali. Alguns vikings acabaram indo morar ali na região. E aí o que aconteceu? Bem nessa época, coincidentemente essa época que os vikings estavam chegando ali na região, os eslavos, eles brigavam muito entre eles, as tribos. E eles chegaram ao ponto de brigar tanto entre eles que eles entregaram o domínio da terra deles para uma administração viking. E aí o primeiro rei, o primeiro líder, o primeiro cara que foi eleito para fazer essa administração era um viking chamado Rurik. Então Rurik acabou se convertendo governador de Novgorod em 862, e com ele a galera começou a expandir muito até chegar na fronteira setentrional, fronteira norte daquela região, fazendo acordos comerciais, inclusive, com o Império Bizantino. E aí foi com Yaroslav o Sábio, que era príncipe de Novgorod, no século XI já, ali, anos 1000, que o estado de Kiev alcançou seu máximo esplendor. E é daí que vai vir o nome Rússia. Ele é derivado justamente da Rússia de Kiev, que pode ser traduzido como Terra dos Rus ou Terra Russa. E aí, quando Yaroslav morreu, houve um declínio de Kiev e a Rússia começou um período mesmo de divisão, virou várias coisinhas menores que tinham conflito. Exatamente, aí começou uma guerra interna, e aí com essa guerra interna, os cavaleiros teutônicos, os lituanos e os polacos se aproveitaram para começar a invadir o território russo, e no sul ainda mais uma ameaça que eram os nômades Polovetsky. Em 988, Vladimir, que era líder da galera ali de Kiev, se converteu ao cristianismo, foi batizado, e então toda a região foi convertida à cristandade. Exatamente, é uma história muito interessante porque Vladimir o Grande, como ele era conhecido, ele mandou pesquisar várias religiões até que ele chegou e falou: a religião oficial da Rússia vai ser o cristianismo ortodoxo da igreja russa. E a outra curiosidade é que no futuro ele vai ser canonizado, santificado e vai virar São Vladimir. É ele também que alguns anos depois cria o primeiro código de leis do povo russo, que vai ser chamado de Russkaya Pravda. Em 1223, o Império Mongol de Gengis Khan invadiu essa região e a ideia deles era assim, ia lá, pilhava, matava a galera, roubava e voltava. E foi o que ele fez, ele foi, invadiu, pilhou, roubou, matou, voltou. E aí em 1237, o neto dele, Batu Khan, decidiu retornar à Rússia. Isso, e ele atacou a Rússia, principalmente o lado oriental da Rússia, e 3 anos depois, em 1240, ele começou a atacar o sudeste da Rússia, destruindo Kiev. Lembra que era a sede do início do governo da Rússia de Kiev. Em 1242, o Batu Khan, ele acabou criando uma capital na região chamada Sarai. Hoje a região ali tem a cidade que chama Volgogrado. E ele vai fundar um kanato que ele vai batizar de Horda Dourada ou Horda de Ouro. Era uma chácara, uma chacrinha ali. Um belo do estado mongol. E ele acaba criando ali raízes do estado mongol, que era diferente de seu avô, Gengis Khan, que atacava e voltava. Ele acaba criando raízes e funda uma espécie de um império mongol ali na região. Um imperinho. Um imperinho, um kanato. E como a Rússia é muito grande, ela continuou sendo atacada. E aí uma galera do oeste começou a atacar. Eram os suecos que foram contra Novgorod. Mas lá tinha um príncipe chamado Alexandr Yaroslavlevich, que conseguiu barrar esses suecos vindo do oeste, e aí ele passou a se chamar Alexandre Nevsky. 2 anos mais tarde, a Ordem Teutônica tentou a mesma coisa pelo oeste, mas aí Alexandre, quase que o Grande, conseguiu barrar essa galera. Ele se ligou que ele não ia conseguir segurar todos os lados. Ele acabou... Era muita coisa, né? Exatamente. Ele acabou entregando o trono para o filho dele, o Daniel, e fez um acordo com a Ordem Dourada do Batu Khan para que não atacasse mais a região russa, então ele se submete à Ordem Dourada, pagando impostos e tudo, e assim ele preserva o território dele e acaba criando a primeira linhagem de duques moscovitas, justamente com o filho dele, o Daniel. E lá pelo século XIV, o grão-duque Dmitri Donskoi consegue pela primeira vez liderar um ataque bem sucedido contra os mongóis.
E aí esse início dessa revolta continua com o Grão-Duque Ivan III, o Grande, vê que todo mundo aí é o Grande, ele se proclama como um czar e ele começa um regime autocrático. E aí ele incorpora a Moscóvia, os estados de Novgorod em 1478 e a dominação mongol termina sob o jugo dele em 1480, quando ele expulsa os mongóis ali da região do Tártaro. E aí ele consegue, entre os anos de 1492 e 1500, invadir o que são hoje os territórios lituanos, anexando a Rússia. E aí, alguns anos mais tarde, Ivan o Terrível, ele é considerado o primeiro grão-duque moscovita a ser coroado czar. Czar é como se fosse o imperador, é o soberanão ali da região. E o seu principal objetivo era atacar a igreja e os boiardos, que eram membros da alta nobreza. E aí essa Moscóvia, através da sua zona fronteiriça, começou a expandir as suas terras, começou a ganhar muitos territórios. E é aí que vão aparecer pela primeira vez os cossacos, que são homens livres que vão ser recrutados voluntariamente a serviço do czar para ganhar novos territórios. Em 1581, uma expedição cosaca foi além do frio e chegou na região da Sibéria, passando pelos montes Urais, que dividem ali o que é Europa e o que é Ásia hoje em dia. E aí Ivan, por mais que ele fosse conhecido como Ivan o Terrível, por causa das crueldades que ele executava contra os seus opositores, ele acabou sendo um cara muito importante para fortalecer essa ideia de Império Russo, e foi justamente ele que estabeleceu um governo supremo dos czares. Em 1682, Pedro Grande foi coroado czar, mas em 1721 houve a criação do Império Russo e Pedro Grande continuou no poder agora como imperador. E o Pedro, ele teve um papel fundamental, ele achava que a Rússia estava ficando muito atrasada com relação aos países do Ocidente. Ele acabou abrindo mais a Rússia, abrindo os portos, abrindo o comércio, trazendo artistas. Ele fez até uma expedição para a Europa, disfarçado de Pedro Mikhailov, no meio da expedição, para não dizer que era o imperador que estava lá, para conhecer outras culturas, e começou a trazer muito isso para a Rússia, para modernizar a Rússia, não só tecnologicamente, mas também culturalmente. E foi ele que fundou São Petersburgo e mudou a capital da Rússia para São Petersburgo nessa época. E aí, olha só, Pedro III, que é descendente desse Pedro Grande, casou com uma princesa alemã chamada Sophie Frederick. E ela, além de receber maus tratos, ainda percebia que o governo era ridículo, era muito ruim. Então ela resolveu insurgir contra o poder do Pedro III, causar uma rebelião que o destronaria. Ela ganha essa rebelião, assume para ela o título de czarina, muda o seu nome para Catarina II a Grande, e continua a ocidentalização da Rússia, que já tinha sido iniciada lá pelo Pedro I o Grande. Ela não só vai aumentar essa ocidentalização, trazendo mais modernidade, como ela também vai começar a trazer novos pensamentos para dentro da Rússia, e ela se correspondia nessa época com dois franceses muito famosos, o Voltaire e o Diderot. Por volta do século XVIII, o país sofre uma grande alteração na geografia, ele se expande muito na anexação, conquista de territórios, o que torna o Império Russo, entre 1721 e 1917, o terceiro maior império da história, estendendo-se da Polônia até o Alasca. Então, da Europa até a América do Norte era esse imperião aí. Lembrando que o Alasca era russo, né? Os Estados Unidos comprou o Alasca da Rússia. E aí, em 1894, ainda dentro desse período que o Bruno falou, um cara chamado Nicolau II subiu ao trono. E ele era um cara muito fraco de cabeça, ele é considerado um governante muito fraco, muito mão frouxa. Tanto é que o grande ocultista Rasputin, que a gente ainda vai falar dele aqui no canal, dominava a mente desse imperador e, ao mesmo tempo, por ele não ser um cara muito forte, ele precisava dessa autocracia czariana para se afirmar como governante. Ele acabou virando uma espécie de um tirano na época dele. Nesse período, o exagero autocrático de Nicolau levou a uma série de problemas internos. Massacres internos, como inclusive a de 1904, na guerra contra o Japão, as perdas da Primeira Guerra Mundial, levaram à Revolução de 1917. Ela foi então um período de conflitos e ela acabou com a derrocada da monarquia russa, dos czares, o fim do czarismo e a subida ao poder do partido bolchevique de Vladimir Lenin. Recém-industrializada e sofrendo com a Primeira Guerra Mundial, a Rússia tinha uma massa de operários e camponeses que ganhavam muito pouco e trabalhavam bastante. Isso, e aí por isso que o comunismo acabou ganhando grande força
dentro da Rússia nessa época. Para ser mais preciso, vamos dizer que a União Soviética ela vai começar efetivamente no dia 29 de dezembro de 1922, quando tem uma conferência chamada de plenipotenciária das delegações das repúblicas socialistas federativas soviéticas da Rússia, olha só. Ou seja, são várias conferências diferentes de várias partes ali do que seriam depois a se formar essa união de repúblicas, e aí sim vai ser declarado ao fim dessa conferência a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, conhecidas como URSS. Então, pessoal, bem interessante, né? Deu para montar um pouquinho a história da construção da Rússia, né? Então, desde a pré-história que a Rússia é habitada, e vocês puderam ter uma pequena noção aí, né, de como surgiu o socialismo nessa região da Rússia, tá? Foi a primeira nação socialista do mundo, e a ela foi agregada outros países, né, 15 ao todo, que formaram aí a União Soviética, tá certo? Pessoal, a União Soviética, a princípio, né, quando vocês viram agora no vídeo, né, a princípio, lá na história, né, na luta dos bolcheviques, vocês já estudaram isso em história também, né? Que foi a união de proletariados e camponeses buscando melhores condições de vida, né? Naquele princípio ali, quando Lenin conseguiu colocar o socialismo, fundar o socialismo ali naquela região, a ideia era o quê? Que acabasse a luta de classes, né? Que não tivesse mais a existência do patrão e do empregado. Vocês vão estudar um pouquinho mais sobre isso em sociologia no ano que vem, tá? E os ideais marxistas, tá bom? Vocês vão estudar isso aí um pouquinho mais no ano que vem. Mas o que acabou acontecendo? Tinha um único partido, o Partido Comunista, tá? E aí a população como um todo, né, com o ideal socialista, deveria todo mundo ter excelente condição de vida, ninguém teria vida melhor do que ninguém, ganharia mais dinheiro do que ninguém, pois todas as profissões são extremamente importantes para a construção do Estado, do país, da nação, tá? Mas o que aconteceu na prática? Os líderes do Partido Comunista, tá? E os cargos confiados também pelo partido a algumas pessoas, essas pessoas se tornaram extremamente ricas e o resto inteiro da população ficou extremamente pobre, tá bom? Então era uma ditadura em que o povo não tinha voz, acabou se tornando uma ditadura, uma pequena parcela da população que estava próxima ao Estado era rica, né? E o restante da população tinha um atraso enorme em relação ao restante do mundo. Eu tô falando aí de século XX já também, tá bom? Então vamos lembrar aí de século XX, 1917, Lenin aí funda o Partido Comunista, 1921 tem a construção aí da União Europeia. Vocês conseguem lembrar, não conseguem? Dê uma lidinha também no capítulo que é importante, mas eu tô falando mais um conteúdo que vocês já devem ter visto em história. Essa primeira parte aqui é basicamente a história da construção aqui da União Soviética, o fim e a importância da Rússia para essa região, tá certo? Pessoal, nessa época aqui, ó, a União Soviética surgiu com o fim do Império Russo, tá bom? Deixando a monarquia de lado, e passou-se a transformar, né? Transformou-se numa república socialista. O direito à propriedade privada foi eliminado. Por quê? Porque tudo pertencia a todo mundo. Então lá existiam, por exemplo, ó, pessoal, grandes fazendas coletivas, porque as pessoas não tinham propriedade sobre a terra. Então pertencia a todo mundo, mas não era bagunçado assim, qualquer um chegasse lá, não. Tinha que ter autorização do Estado para ser utilizado também, tá bom? Então, o que acabou acontecendo, como eu acabei de dizer? Só gente de cargo de confiança do Estado ou ligados diretamente ao Partido Comunista eram que tinham boas condições de vida. O restante do país não tinha, o restante da comunidade não tinha, tá certo? Esse plano socialista de planificação econômica, nos ideais, né, marxistas, são excelentes. Só que na prática, dificilmente ele é aplicado, tanto que não funcionou na União Soviética, né? Fazenda coletiva na União Soviética nos anos de 1930,
em que já se observava o emprego da mecanização para aumentar a produtividade no campo. Nessa época aqui, a Rússia já era muito grande, a mãe Rússia, né? Diferentemente de outras regiões, pessoal, a Rússia ela é o maior país, né? A Rússia ela procurou expandir-se, né, na terra, né, terrestre, por vias terrestres, né? Aí vai lembrar da figura do urso, né, que domina a terra. Já os Estados Unidos e outras potências europeias, mas falando dos Estados Unidos, né, o plano de expansão deles era como baleia. Por quê? O que fala baleia? Porque ele dominava o mar, né? Porque ele tentava controlar outras regiões que não estavam anexadas a seu território. Então, domínio marítimo, diferente da Rússia, que era o domínio terrestre, tá bom? A Rússia, pessoal, ela investiu muito em indústria bélica, em militares. Vocês sabem que a Rússia entrou tanto na Primeira Guerra quanto na Segunda Guerra Mundial. A União Soviética, olha, esse título aqui, funcionou de 1922 até 1991, sendo marco, né, da quebra do socialismo na União Soviética, da vitória do capitalismo, só que isso nada é na prática, tá? Vamos pensar assim, mas um marco histórico foi a queda do Muro de Berlim, que a gente já estudou, tá? Depois de Lenin, pessoal, vocês viram no vídeo que quem comandou a União Soviética foi Stalin. Stalin tinha mãos de ferro e foi nessa época aí que as condições de vida da população pioraram muito, tá bom? Lenin foi o primeiro líder do Partido Comunista e logo em seguida quem assumiu esse poder foi Stalin, que não era um líder tão acessível, não que Lenin fosse fácil, tá? Mas Stalin já era muito mais duro, mais firme do que Lenin, tá bom? E nessa época aqui, pessoal, que Stalin comandava, faltava produtos básicos como comida, arroz, feijão, produtos de higiene, produtos de limpeza. As pessoas faziam filas enormes para conseguir esses produtos, tá? Tanto que fazia falta nesses bens primários lá, tá bom? Então as pessoas começaram a se desagradar, viram que não tinha sentido viver num país que é socialista, né? Viver num país socialista, mas que na verdade só quem é rico é quem é ligado ao Estado, o restante não é rico. Assista um filme, Adeus Lenin, que conta muito bem essa diferença entre a Alemanha comunista e a Alemanha capitalista, a Alemanha socialista e a Alemanha capitalista. Vocês vão ver como as condições de vida do lado do socialismo eram muito inferiores ao lado capitalista, tá bom? Os primeiros sinais de enfraquecimento da União Soviética foram lá em 1970. Enquanto isso, pessoal, o capitalismo se fortalecia, tá? Investimento em tecnologias, investimento em tudo ia melhorando, o poder bélico ia melhorando, tá? Tecnologia de ponta armamentista e o partido e o lado socialista não conseguia nem acompanhar isso aí, por mais que eles investissem o tempo todo no poderio militar e no poder bélico, né? Eles não conseguiram acompanhar nem mesmo o avanço do capitalismo voltado à tecnologia nessa área, não dava para acompanhar. Com o tempo, deixaram de conseguir acompanhar as conquistas estadunidenses, tá bom? E aí, em 1985, Gorbachev, que era um líder lá, ele era muito sensível, né, às questões públicas. As pessoas estavam reclamando demais das más condições de vida lá na União Soviética. Ele era o secretário-geral do Partido Comunista. Ele implantou duas reformas, a Glasnost e a Perestroika. A Glasnost era uma reforma política para deixar mais claro, porque as pessoas não tinham nem noção de como era o Partido Comunista, então ele queria deixar tudo mais claro, uma transparência política para a população. E a Perestroika foi uma reforma econômica, tá? Era para deixar mais acessível a compra e a venda de mercadorias, para não deixar controlada apenas na mão do Estado, tá? E o restante da população ser pobre, né? Enquanto isso aqui acontecia, né, do lado socialista, do lado capitalista, já estávamos entrando na terceira revolução industrial, que é a revolução técnico-científica informacional.
E esse lado aqui do socialismo era extremamente pobre e atrasado em tudo. Eletrodomésticos, carros, a alimentação, tudo. Tudo era mais atrasado do que do lado capitalista. Em 1991 foi encerrada a União Soviética, tá bom? União das Repúblicas Socialistas Soviéticas chegou ao fim, tá certo? E aqui, pessoal, acabou a União Soviética, mas esses países tinham como continuarem juntos ainda, tá? Queriam continuar juntos para se tornarem mais fortes diante do avanço do capitalismo, tá? Acabou a União Soviética e eles formaram a CEI. Com a desintegração da União Soviética, as repúblicas tornaram-se independentes. Agora não eram mais um conjunto, mas formaram meio que esse bloco aí, tá, internacional. Era necessário criar condições de se manter diante da nova situação, de modo a permitir a plena soberania dos países. Então, para os países se manterem pelo menos um status, né, não levarem a população inteira a uma miséria completa, eles precisavam ainda continuar unidos. Só que as repúblicas balcãs não aceitaram fazer parte. A Letônia, Lituânia e Estônia não quiseram fazer parte aqui da comunidade da CEI, tá bom? E quem controlava aí a CEI, ela é como se fosse a controladora realmente de toda a CEI era a Rússia, tá? Ela estava à frente do comando aí da CEI, tá bom? Por meio dela, 12 repúblicas comprometeram-se a estabelecer acordos e benefícios comuns, tá bom? Só quem não quis fazer parte aqui foi a Letônia, a Estônia e a Lituânia. É bom vocês gravarem as repúblicas bálticas, porque normalmente isso aqui cai em vestibular, tá certo? Até em vestibular isso aqui gosta de cair. A mãe Rússia é a responsável por articular acordos e reunir sobre a sua influência as outras repúblicas, delimitando tratados e controlando o arsenal nuclear da antiga União Soviética. Então ela é como se ela fosse a grande herdeira de tudo que restou do que era a União Soviética. Então ela se tornou a mais rica, né? A cultura ali, quem determinava a cultura naquela região era a Rússia, né? Era como se ela fosse a líder cultural, líder política, líder econômica de todos esses países que faziam parte da CEI. O lado que era europeu, o pessoal mais europeu, a religião era ortodoxa, tá bom? A religião era ortodoxa. Do lado caucasiano e asiático, a religião que era seguida, né, era o islamismo, tá? Então gravem isso aí também, que é importante, que culturalmente esses países não são tão parecidos. Quando se diferenciam aí em religião, já é um ponto bem significativo, tá bom? Mas quem comandava, quem instituía tudo era a Rússia, a mãe Rússia. Do ponto de vista cultural, a CEI divide-se em dois conjuntos de países. Do lado europeu, povos de maioria eslava, que professam a religião ortodoxa, e do lado asiático, predominam os povos islâmicos. No século XXI, agora já mais recente, né? A invasão russa à Ucrânia, conflitos nas ex-repúblicas soviéticas. Pessoal, essa invasão à Ucrânia da Rússia, ela não foi bem vista por ninguém. A gente já até falou disso já nessas aulas remotas, né? Sobre essa invasão aí à região da Crimeia, que não foi bem vista lá pelo G8. Vocês estão lembrando que eu cheguei a falar já sobre isso? A região da Ucrânia, pessoal, tem um pessoal lá que mora, principalmente nessa região da Crimeia, são um povo de maioria russa, né? Na Ucrânia. A Ucrânia é extremamente importante a localização. Por quê? Lembra que eu falei para vocês no início da aula que a Rússia exporta muito minério, né? Carvão mineral, gás, petróleo para a Europa? Pois é, 80% dos oleodutos que passam lá para a Europa passam pela Ucrânia. Então essa região da Ucrânia é de extrema importância para a Rússia, tá? A Ucrânia lá em 2014 ela estava meio que se namorando aí com a União Soviética, nossa, com a União Europeia, tá? Ela estava se aproximando da União Europeia, só que lá
quando estava quase entrando em acordo para ela fazer parte da União Europeia, o então líder Viktor Yanukovych fez um acordo com o Vladimir Putin, que é o líder da Rússia há muitos anos atrás, que dizem que é até um ditador disfarçado, né? Fizeram um acordo de empréstimo em dinheiro e desconto na compra de gás natural. Então, o Vladimir Putin ofereceu isso aqui para a Ucrânia em troca dela não fazer parte da União Europeia, tá? E isso, vocês acham que agradou ou não as pessoas, a população? Pelo contrário, não agradou de jeito nenhum. Eu falei 2014, mas é 2013. As manifestações que começaram em 2014, tá bom? A população não aceitou, né, esse desligamento aí da União Soviética, ou da União Europeia, eu quero falar União Soviética, da União Europeia, tá? A população preferia se anexar ao lado europeu do que fazer acordos com a Rússia. Nessas manifestações aqui, né, o líder Viktor Yanukovych foi afastado, tá, pelo Congresso, só que a Rússia nunca reconheceu o afastamento dele, entendeu? É como se ele tivesse sofrido impeachment, mas o país ali ao lado, mais forte ao lado, disse, não sofreu impeachment não, quem manda lá ainda é ele, tá bom? Mas essas manifestações vêm ocorrendo desde 2014, são muito fortes, e lembra aí sempre da importância estratégica da localização aí da Ucrânia para a Rússia, tá bom? O porquê do Vladimir Putin querer sempre aproximar a Ucrânia dele. Até hoje, existem muitos conflitos, principalmente nessa região da Crimeia. O lado leste da Ucrânia também tem muita gente russa, tá? Tem muito povo russo, mas de uma maneira geral, a população prefere, né? A população da Ucrânia prefere que seja anexada à União Europeia do que se ligue e faça acordos com a Rússia, tá bom? No século XXI, a invasão russa na Ucrânia, conflito das ex-repúblicas socialistas soviéticas, tá bom? O afastamento dele, como eu já falei, as tropas russas invadiram a Ucrânia com a desculpa de proteger a população de origem russa que habita a Crimeia. A desculpa foi essa, mas não, né? Já eram mostrando ali que ele conseguiria dominar aquele território caso quisesse, né? E aqui, ó, você consegue enxergar aqui, ó, qual é essa região da Crimeia, a Rússia, ó, bem próxima à Ucrânia. Lembra que eu falei que nesse lado leste também tem muita gente que fala russo? Tá bom? Lembra disso aí. Aqui, ó, pessoal, também tem a presença dessa Sebastopol, que é tipo uma base militar russa. Então, como eu disse, é ponto estratégico para a Rússia, tá certo? Porcentagem da população que fala russo, olha para cá, ó. Olha a quantidade de pessoas nessa região da Ucrânia que se fala russo. Lembra que eu falei para vocês que compõe uma nação? É a língua, a história, a cultura. E essa região, pessoal, é muito diversificada. Tem muitas etnias aqui nessa região, certo? Teve até um conflito nessa época aqui, por causa dessa invasão à Crimeia, que ameaçaram bloquear a passagem do oleoduto aqui pela Ucrânia, para não deixar chegar à Europa. E seria um prejuízo terrível para a Rússia, tá? Nessa época aí, o clima ficou péssimo entre elas. Pessoal, a nossa parte mais legal agora, que vocês amam, que vocês adoram, é a agenda. São todas essas páginas aqui, vocês vão me enviar dia 15/6 para o meu e-mail. Lembra, por favor, de se identificar, tá certo? Lembra sempre de se identificar, não vai dar para eu adivinhar de quem foi o e-mail. Quero dar os parabéns a vocês por sempre estarem enviando, a grande maioria da turma sempre envia tudo no prazo, tudo bonitinho, tudo bem feitinho. Quem foi que latiu aí na casa de vocês? Tudo bem feitinho, tá bom? E agora a gente se encontra lá no Plural, para nosso debate ao vivo. Vamos lembrar aí de fazer a correção do capítulo 2 hoje, tá bom? Beijo, beijo. Tchau, tchau.